Uau! Graça e paz. Parabéns pela conquista, pela festa. Alguém tem Doril aí, algum remédio para dor de cabeça? Eu acho que o diabo está precisando. Satanás está com dor de cabeça hoje. Esse barulho estremeceu o inferno. Amém? Eu me alegro muito com os irmãos. Pelejamos pelo mesmo reino, cremos que as conquistas do Senhor não são nossas, pertencem a Ele, porque, na verdade, esse é o fruto do penoso trabalho, não nosso, mas do penoso trabalho de Jesus Cristo na cruz. Amém? Eu me alegro muito, me inspiro aqui, vou voltar amanhã para casa, cheio de gás, tendo aprendido muitas coisas, e com testemunho para dar de uma igreja que está viva e vai conquistar essa cidade para Jesus Cristo. Amém? Tem sido muito bom. Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor. Você tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia? Deixa eu ver sua Bíblia. Mostra a sua Bíblia aí. Rapaz, que Bíblia. Tem gente que tem Bíblia. Sabe? Hoje em dia você não pode nem falar abra a sua Bíblia, né? Às vezes você tem que falar ligue a sua Bíblia. Ela está no celular, né? Muito bem, vamos ver se vocês são bons, né? Esse povo aqui, o pastor Alvin disse que vocês são muito treinados na palavra. São rápidos no gatilho. É verdade? Hã? Então vamos ver se vocês acham rapidinho esse texto, hein? Quem achar primeiro, levanta a Bíblia, tá bom? Acha o texto e levanta a Bíblia. Você sabe que nem todo texto é fácil de achar, né? Vamos ver se você acha. Vamos lá? Gênesis 49. Gênesis capítulo 49. Achou? Isso é bom, hein? Rapidinho assim. Se você está procurando ainda, eu sugiro, comece do começo da Bíblia, tá? Vai ser mais fácil. Gênesis capítulo 49, versículo 22 em diante. Vamos ler o texto. Amém? Gênesis 49, de 22 em diante. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi destacado entre seus irmãos. Repita comigo, destacado entre seus irmãos. Mais uma vez. Mais uma vez. José foi destacado entre seus irmãos. Eu quero que você permaneça com a Bíblia aberta nesse texto. Tudo que a gente vai falar praticamente está aí. Mas que você também anote aquilo que Deus vai falar com você. Tenho certeza que Ele nos ministrará ainda mais nessa noite. Queridos, eu creio que a maioria de vocês aqui já está consciente do chamado. Já foi o tempo em que a igreja podia estar acomodada, em que as pessoas se convertiam, se assentavam num banco, numa cadeira de igreja e permaneciam aí apenas assistindo à obra de Deus e, quem sabe, desfrutando de alguma bênção. Nós fazemos parte de uma visão na qual o Senhor nos convocou a todos. Eu estou ministrando aqui não a essa multidão que se reúne, não são só 1.700, 1.800 pessoas, eu estou ministrando a dezenas de milhares de pessoas, porque aqui eu estou falando aos líderes dessa cidade.
Todos vocês aqui têm uma vocação para a liderança. Talvez você não se rendeu ainda a essa ideia. Quem sabe você ainda esteja preso em argumentos, porque você coloca os seus olhos nas suas impossibilidades, nos seus limites, e não percebeu que Deus não está em busca de pessoas capacitadas, Ele está em busca de pessoas entregues, que são capazes de crer que o poder dele faz de nós uma maravilha em suas mãos. Um dia Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, eu te escolhi, há um povo que tem clamado no Egito, esse povo precisa de um libertador e eu decidi que vou usar você. Moisés havia fugido para um deserto e há 40 anos lá estava ele, tentando se esquecer da vida e ser esquecido por Deus. Mas Deus foi encontrá-lo no deserto. E ali naquele monte Deus falou: quero usar você. E as primeiras respostas de Moisés foram: Senhor, eu não tenho condição, esse povo não me crerá. E ele tinha todos os argumentos para dizer não. Havia fracassado em muitas coisas, havia experimentado tantas decepções. Moisés nasceu numa casa de escravos, era filho de gente pobre, foi abandonado pela sua mãe, foi parar numa casa de gente estranha. Lá a sua identidade foi trabalhada pelo inferno para que se perdesse. Ele não sabia num determinado momento da sua vida se ele era um judeu ou se ele era um egípcio. Finalmente, quando ele se decide: não, eu sou um judeu, eu sou um hebreu, eu quero ajudar o meu povo, ele tenta fazer algo e se dá muito mal, acaba matando por acidente quase um homem e foge. 40 anos de fuga. E Deus se revela a Moisés e diz: Moisés, eu quero usar você. Eu quero fazer de você um instrumento de libertação de uma multidão. Ele dizia: não, Senhor. E há um momento em que Deus começa a fazer milagres diante de Moisés. E o primeiro milagre que Deus fez para atrair Moisés à sua presença foi fazer um fogo arder sobre uma sarça. Você sabe o que é uma sarça? Lá em Ribeirão é sarça. Uma sarça é um espinheiro do deserto. Uma sarça é a coisa mais comum que há no deserto. Moisés, por 40 anos, estava cercado de sarças. Aquilo não chamava atenção. Mas naquele dia uma sarça lhe chamou a atenção. Ele disse: é uma maravilha o que eu estou vendo, eu vou correr, eu quero ver mais de perto. Porque aquela sarça ardia com um fogo que não a destruía. E eu creio que Deus estava dizendo para Moisés naquele dia o seguinte: Moisés, eu sei quem você é. Eu sei o seu passado, eu sei que você é filho de escravos, eu sei que você errou algumas vezes, e eu sei que você está há 40 anos esquecido nesse deserto. Eu sei que você é um homem seco. Eu sei que você está cheio de defesas, quem sabe pronto a ferir quem se aproxime de você. Moisés, eu sei que você é só uma sarça, que você é só um espinheiro do deserto. Mas ouça aqui, Moisés, se a minha glória queimar na sua vida, se o meu fogo estiver ardendo em você, eu farei de você uma maravilha e uma multidão te seguirá. Amados, aquele foi um dos argumentos de Deus. Moisés se levantou dali, você conhece a história, conduziu uma igreja de 3 milhões de pessoas da escravidão para a terra da promessa. Mas nós temos as nossas dificuldades de assumir o nosso chamado, porque olhamos para nós, ao invés de olharmos para Deus. Eu quero dizer que todos vocês aqui têm um chamado para a liderança. Ah, pastor, eu sou muito tímido, eu sou muito simples, eu não pude estudar muito, eu não sei falar. Bom, todas essas desculpas Deus já ouviu. Não tente converter Deus à sua incredulidade. Deus já lhe conhece. E assim mesmo Ele está confirmando nessa noite: eu decidi usar você. Mas pastor, de onde vem essa sua convicção de que todo mundo da igreja tem um chamado para a liderança? Eu não creio assim, pastor. Alguns são líderes, outros não, eu não sou. Algumas pessoas dizem: olha, quando o meu Jesus ressuscitou, Ele não tinha uma outra conversa. Ele disse: ide fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos.
batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu não conheço um crente, um teólogo, um pastor que não diga que essa ordem de Jesus é uma ordem universal. Ela não é uma ordem para os pastores, ela não é uma ordem para os crentes experientes, ela é uma ordem para todos nós. Fazer discípulos é uma ordem para todo crente. Quantos concordam e aceitam essa verdade? Pronto, então já concordamos. Porque se você vai fazer um discípulo, você vai liderar uma pessoa no reino de Deus. E se você vai liderar uma pessoa, você é líder. Então olhe para o seu lado, para esse vizinho bonito que está do seu lado, e fala assim: muito prazer, eu sou líder na casa de Deus. Não, mas fale, assuma. Eu sou um líder na casa de Deus. Amém? Agora, querido, você pode ser, vamos aumentar o nível da expectativa aqui. Você pode ser um simples líder, você pode ser alguém que aceita entrar na engrenagem, entrar no sistema, participar da visão. Você pode ser um entre os demais. Ou você pode ser um líder que faz diferença, você pode ser destacado entre os seus irmãos. Veja bem, eu não estou falando de concorrência, eu não estou falando de nós disputarmos uns com os outros para ver quem é o melhor. Jesus, um dia, ia andando com seus discípulos e ele ouviu uma conversinha. Eu fico imaginando, né, Jesus dirigindo a Kombi, os 12 atrás, e uma conversinha, Jesus para a Kombi no acostamento, olha para trás, sobre o que vocês estão falando? Não, Senhor, nada não. Não, eu ouvi uma conversinha, sobre o que mesmo? Aí um deles, mais quebrantado, fala: Senhor, na verdade a gente estava discutindo aqui para ver quem era o melhor, o maior. Aí eu fico pensando, imaginando Jesus falando: desce todo mundo da Kombi. Vamos conversar sobre isso. Gente, no reino de Deus, nós não somos chamados para ser os maiores, nós somos chamados para ser os servos. Então, não entenda a minha palavra como um incentivo à competição. Eu acho que uma das coisas que mais tem feito mal à igreja celular no Brasil é o espírito de competição, quando nós passamos a competir uns com os outros. Mas quando eu digo que Deus quer destacar você, Deus quer fazer de você uma pessoa que ultrapasse o nível da média. Sabe, pode parecer ofensivo, mas alguém que funciona na média é uma pessoa medíocre. Mediana. E o Senhor não espera que ninguém aqui seja mediano. Deus espera que você realmente seja essencial, que você seja uma pessoa relevante no reino. E esse texto aqui é tão inspirador para mim. Porque Jacó, o patriarca, já estava velho, nos seus últimos dias, e ele chamou seus filhos à sua presença para liberar uma bênção sobre cada um. E os filhos foram se aproximando, e Jacó foi abençoando e liberando uma palavra profética sobre cada filho. E finalmente chegou o momento em que ele teria que dizer algo sobre José. Aliás, eu faço um parêntese aqui para corrigir uma injustiça que todos nós cometemos com esse servo de Deus, José. Nós nos referimos a ele como José do Egito. Irmão, se tem uma coisa que esse cara não era do Egito. Ele nunca foi do Egito, ele nunca amou o Egito. Deus fez ele passar anos difíceis no Egito e depois o honrou e o colocou como governador do Egito. Mas quando ele já estava também partindo, ele chamou seus familiares e disse: olha, eu não sou daqui não. Esse povo nosso vai sair daqui um dia, Deus vai nos levar de volta à terra que prometeu aos nossos pais. E no dia que vocês saírem daqui, levem os meus ossos, porque eu não sou daqui. Então você nunca mais chama esse cara de José do Egito, tá bom? Senão você vai ter que se acertar com ele lá no céu. Não era José do Egito, não. Mas foi um homem de Deus, e eu diria que na sua geração, ele foi dos filhos de Jacó o que deu mais certo. Ele foi o essencial, tanto que Jacó aqui libera essa palavra dizendo: José foi o destacado entre os seus irmãos. José não ficou na média, ele não se comportou como todo mundo, ele foi muito além.
E, meu amado, a minha expectativa é que nessa noite o Espírito Santo plante em você um desejo sincero de não apenas ocupar um espaço, mas de se tornar uma pessoa absolutamente relevante e imprescindível na obra de Deus aqui em Formiga e onde você for enviado para a glória do Senhor. Amém? Mas quando o pai de José, Israel, coloca a mão sobre a cabeça dele e começa a falar, a profetizar, na verdade ele faz um resumo do que fez desse homem um líder destacado. Quais eram os segredos que fizeram com que ele se tornasse alguém tão bem-sucedido em dar vazão ao plano de Deus e às promessas? E é isso que eu quero fazer com você nesses próximos minutos. Tentar mergulhar nas palavras de Jacó e entender como eu e você podemos ser também destacados entre os nossos irmãos. Fale para o seu vizinho aí, Deus quer destacar você no meio dessa obra. Deus não quer que você seja mais um, Deus quer destacar você. Amém? Então, quais são essas marcas, esses segredos que o próprio pai dele, imagine, um ancião, um homem já nos seus últimos dias, dando testemunho de quem foi o seu filho e como o seu filho se tornou a alegria do seu coração. E a primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 22 mesmo, é que José viveu respeitando um senso de continuidade. Diga comigo, senso de continuidade. Porque o texto começa dizendo, José é um ramo. Você sabe o que é um ramo? Um ramo não é uma planta. Um ramo não é uma árvore. Um ramo é uma parte. Um ramo é algo que nasce de uma planta. É algo que dá continuidade a algo que já existia antes dele. E, amado, eu vou te dar um segredo, mas um segredo espiritual, para que a sua vida seja bem-sucedida. Nunca tente no reino de Deus ser o iniciador de nada. Nunca se alce a essa soberba. Nunca diga, Deus me chamou para algo que vai começar em mim. Às vezes a gente vê um cometa aparecendo no mundo evangélico. Está na moda, o ministério tal, pastor tal, evangelista tal, avivalista tal, semideus fulano de tal. Aí você vai lá e pergunta de onde veio, ninguém sabe. É discípulo de quem, ninguém sabe. Se submete a quem, ninguém sabe. Apareceu. E o cara é bom, hein? Espere, você não vai precisar esperar muito. Provavelmente com a mesma velocidade que apareceu, vai desaparecer. Porque no reino de Deus, nós somos continuidade daqueles que Deus levantou antes de nós. No reino de Deus, quem não tem paternidade não tem descendência. No reino de Deus, quem não se submete não recebe autoridade. José era ramo, ele tinha essa consciência. Ele sabia que a bênção que repousava sobre ele não nasceu porque os seus olhos eram mais bonitos do que os dos outros. Não, era resultado da fidelidade do seu pai Jacó, que por sua vez tinha herdado um legado do seu avô Isaque, que por sua vez tinha herdado uma visão do seu bisavô Abraão. E agora José estava vivendo nessa terra com a missão de avançar naquilo que outros haviam pagado o preço para que ele recebesse. Se você não tiver senso de continuidade, o seu ministério está na lista negra. Se você não entender que os líderes que Deus levantou antes de você, que o seu pastor, que o seu discipulador, que aqueles que antes que você entendesse as coisas do reino de Deus, já estavam dobrando os seus joelhos e tentando abrir caminho para você, amado, não haverá bênção, e você nunca vai ser destacado.
O reino de Deus não é para freelancers, esses que aparecem do nada, esses que dizem, o meu ministério. Não. O reino de Deus é para aqueles que sabem honrar os que lhes prepararam o caminho. Eu fico impressionado com Jesus de Nazaré. Jesus sabia quem era desde o princípio, o unigênito de Deus. E quando finalmente chegou o tempo dele se manifestar a Israel, na força dos seus 30 anos, antes de sair pregando a palavra, antes de sair fazendo os milagres, atraindo as multidões, o primeiro ato de Jesus foi ir ao Jordão. Lá no Jordão havia um profeta chamado João o Batista. Um profeta que também sabia quem era. Sabia que havia vindo para abrir caminho, para preparar o caminho do Senhor. Quando Jesus chega ao Jordão, João olha para ele e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus faz uma coisa que eu não sei se você já procurou entender. Jesus se aproxima de João, profeta que o antecedeu. Jesus diz assim, João, eu quero que você me batize. João tomou um susto, João falou, Senhor, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Jesus disse, tem que ser assim, para que se cumpra a justiça. E humildemente o Filho de Deus se curvou diante de um profeta que lhe preparara o caminho e foi batizado por ele. Senso de continuidade. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O escritor aos Hebreus nos leva a olhar para a grande nuvem de testemunhas, todas as pessoas que viveram antes de nós, que pagaram um preço, amados. Hoje está tão fácil pregar o Evangelho no Brasil, está tão fácil encher templos desses e maiores ainda. Mas houve gente que viveu há 40, 50, há 60 anos, que nos interiores de Minas Gerais foram escorraçadas, pastores, homens de Deus, desprezados, humilhados, perseguidos. Não tinham grandes rebanhos, tinham mais calos nos joelhos do que auditório. Mas eu dou graças a Deus por eles, porque eles abriram o caminho para nós. E nós não passamos de ramos que nascem dessa bondade de Deus que passa de geração em geração. Quando você tem essa consciência, você se dimensiona de uma maneira correta, ainda que Deus esteja fazendo grandes coisas através da sua vida, você entende que a glória não é sua, é de Deus, e que ela precisa ser compartilhada com um monte de gente que veio antes de você. Senso de continuidade. Eu tenho um pastor. O meu pastor se chama Ari. Na verdade, ele é um americano que vive no Brasil há 50 e poucos anos. Veio para cá como missionário. Seu nome é Harry, né? Aqui no Brasil é Ari. Harry Skates. Quando ele chegou no Brasil, eu não tinha nem nascido. E ao pisar nessa terra, enviado pelas igrejas de Cristo dos Estados Unidos, ele foi batizado no Espírito Santo aqui. E a igreja dele não cria na contemporaneidade dos dons. Ele entrou num conflito. Ele pensou, eu não posso ficar aqui sendo sustentado por uma igreja que não crê na experiência, que não aceita a experiência que eu estou tendo. Ele escreveu uma carta para os Estados Unidos. Ele disse, olha, eu fui batizado no Espírito Santo. Aconteceu comigo uma das coisas mais maravilhosas, e eu não posso negar isso. De maneira que eu também não posso ficar enganando vocês. Portanto, eu peço a minha exoneração e que vocês deixem de enviar o meu sustento. Nesse momento, ele estava com uma filhinha já. Ficou no Brasil sem sustento. Foi para Uberlândia.
E ali começou uma escola de inglês para poder gerar algum recurso para sustentar sua família. No tempo da ditadura militar no Brasil, ele, como cidadão americano, não podia. Havia uma lei que dizia que um cidadão americano não podia ter dupla cidadania. Então ele tinha que optar entre ser cidadão americano ou ser cidadão brasileiro. Ele não podia permanecer com as duas cidadanias. Esse homem de Deus disse, então, eu abro mão da minha cidadania americana. Eu quero ser um brasileiro. Olha, mas você não faz ideia do que significa isso. Uma pessoa deixar de ser um cidadão americano, deixar de ter os direitos de um cidadão da nação mais potente da terra. Mas ele decidiu ser um brasileiro. Quando eu estava já no ministério pastoral, fiquei órfão, não conhecia esse homem. O pastor que me enviou para Ribeirão Preto com 20 anos, como eu brinquei ontem, eu não sei se ele me enviou porque cria no meu ministério, porque não tinha mais ninguém para enviar. Eu acredito até que era mais a segunda opção. E pouco tempo depois, esse pastor entrou numa crise, numa depressão, numa crise pessoal, e ele abandonou o ministério. E eu fiquei órfão, sem pai nem mãe. Novinho, 22 anos, plantando uma igreja, e sozinho. Foi quando eu conheci o meu pastor. Já se vão muitos anos de relacionamento. Aquele homem é a expressão de Jesus para mim. Sinceramente, eu não conheço ninguém mais parecido com Jesus do que o meu pastor. O mais espetacular, eu sempre digo que o mais espetacular na vida dele é que ele não é nada espetacular. Ele é gente. Mas ele é gente que ama o Senhor. E eu estou contando isso para você, porque eu acredito que o meu pastor não seja tão conhecido hoje quanto eu. O meu pastor não sai de Uberlândia, aliás, a idade já chegou, ele já está com 70 e tantos anos e cansado. Ele não sai de Uberlândia para pregar tanto quanto eu. Mas eu reconheço que ele é muito maior que eu no reino de Deus. E faço questão muitas vezes, como vou fazer daqui a 2 semanas, de sair da minha casa em Ribeirão Preto e viajar 300 quilômetros, só para me assentar por 2 horas com o meu pastor, pedir que ele ore por mim, ouvir os seus conselhos, porque eu sei que eu não sou começo de nada. Eu sei que eu sou continuidade. Você é ramo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é um ramo. Deus levantou um ministério sério nessa cidade. Deus te deu o privilégio de fazer parte dessa árvore. Você tem pastores santos que amam a Deus, que dedicam a sua vida, que têm uma visão celestial, que por sua vez foi recebida de outros que vieram antes deles. Amado, entenda que ser o segundo no reino de Deus é o máximo. Quando você é o segundo, significa que você está debaixo de um legado, de uma herança, e que essa herança vai fazer com que você seja destacado entre os seus irmãos. Nunca se esqueça da sua paternidade e nunca se sinta maior do que quem veio antes de você. Amém? O segundo segredo da vida desse homem é que ele era um homem orientado para os resultados. O mesmo versículo 22 diz que José era um ramo frutífero. Diga frutífero. Porque não basta ser um ramo, não basta ser uma pessoa conectada aos seus pastores, não basta ser um crente submisso, não basta ser alguém que diz amém quando o profeta dá uma direção, não basta. Todos nós aqui fomos chamados para a frutificação. Amém? Ramos frutíferos, ramos que multiplicam. E, amados, a questão de dar frutos no reino, e aqui o contexto não é simplesmente dar fruto de caráter, sabe, o fruto do Espírito que você manifesta à medida que avança, à medida que amadurece no Senhor.
mas o fruto da multiplicação, de gerar outras pessoas do reino. Eu digo gerar e formar, porque fazer discípulos não é somente converter pessoas, trazê-las para a igreja, como eu ministrei ontem, mas fazer discípulos é sim evangelizar pessoas, pregar a elas, trazê-las para a casa de Deus e pegar na mão delas e ajudá-las a crescer até a maturidade frutífera. Isso é dar frutos. E dar frutos no reino de Deus é muito mais fundamental do que a maioria de nós admite. Jesus disse que, falando de nós, o ramo que não der fruto, o Pai o corta. Mas o ramo que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Assim o Senhor definiu a igreja. Ele disse em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Vós sois os ramos. De novo somos chamados de ramos. Você é um ramo, mas o Senhor espera que você seja um ramo frutífero. Porque se você não é um ramo frutífero, você perde a vida de Deus. Quantos aqui gostariam de ser designados, reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo? Quantos? Jesus disse assim, que vocês deem muito fruto. E assim, vocês serão meus discípulos. Então, numa igreja onde a palavra é ministrada com exatidão, onde nós nos livramos dos enganos da religião. Amado, sabe qual é a grande diferença entre a igreja dos sonhos de Deus e a igreja da religião? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante, ele diz assim, e ele, Jesus, deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação, crescimento do corpo de Cristo, a fim de que o corpo todo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, efetue o seu próprio crescimento em amor. É mais ou menos o que está escrito nesse texto que eu citei. Sabe qual é a diferença da igreja dos sonhos de Deus para a igreja da religião? É que na igreja da religião, os santos estão pendurados nas paredes ou sentados nas cadeiras. Na igreja dos sonhos de Deus, os santos estão fazendo a obra do ministério. Os santos estão se multiplicando. Os santos estão servindo. Os santos estão fazendo discípulos. Que igreja é essa? Que igreja nós pretendemos ser? Mais uma igreja da religião? Ou uma igreja que corresponde ao sonho eterno de Deus? Se nós queremos corresponder, precisamos entender que é nossa missão pessoal e particular produzir, reproduzir, multiplicar. José era voltado para resultados. José era ramo frutífero. Acho interessante. Você sabe que ele teve uma vida muito difícil. Foi traído aos 17 anos. Quando Deus estava plantando visões e sonhos em seu coração, os seus irmãos, cheios de inveja, o traíram, o venderam como escravo. Ele foi parar no Egito. E você sabe todo o drama, eu não vou perder tempo aqui te lembrando da história de José. Sofreu muito por muitos anos, nunca abriu mão da visão, nunca deixou de ser frutífero. Se ele estava como escravo na casa de Potifar ele produzia resultados, ele inspirava pessoas, ele ganhava confiança. Se ele foi jogado num calabouço, numa masmorra, numa prisão, lá na prisão, ele servia, ele interpretava sonhos, ele profetizava, ele mantinha sua comunhão com Deus e, acima de tudo, ele influenciava pessoas. Depois Deus fez uma virada maravilhosa na vida dele. E ele se tornou o governador do Egito. Mas quando lhe nasceram os filhos, quando lhe nasceu o primeiro filho, José pôs um nome no garoto. Era um ato profético. José disse: esse menino vai se chamar Manassés.
Você sabe o que significa Manassés? Manassés significa Deus me fez esquecer. Ali ele estava fazendo um marco na sua vida. Ele estava decidindo, eu não vou ficar preso nas injustiças, eu não vou ficar preso nas coisas que me aconteceram, eu não vou ficar preso na mágoa, nem no sentimento de abandono. Deus me faz esquecer. Aliás, se você quiser ser, de fato, um líder destacado, você precisa aprender a esquecer. Porque só avança quem esquece. Diga comigo, só avança quem esquece. O apóstolo Paulo um dia deu um dos segredos da sua vida. Ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Às vezes é preciso esquecer. Se você ficar preso nas injustiças, nas decepções, nas frustrações, nos limites, nos ataques do inferno, você não produz. Manassés tem que nascer na sua vida. Quem sabe haja gente aqui nessa noite que ainda está presa ao passado. Manassés tem que nascer na sua vida. E você precisa dar um brado de vitória e dizer, Deus me faz esquecer, o passado já não governa os meus passos. Bom, livre assim, lhe nasceu o segundo filho, a José. E ele olhou para o menino e falou, esse vai se chamar Efraim. Sabe o que significa Efraim? Duplamente frutífero. Duplamente frutífero. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. E eu quero dizer que Efraim vai nascer no seu ministério. E que você não vai frutificar de acordo com a média, mas que você vai ser duplamente frutífero, porque você está debaixo de um legado de conquista e multiplicação. A terceira marca desses líderes que se destacam é o inconformismo diante dos limites da vida. Ainda no versículo 22, a última frase do versículo 22 diz, seus galhos se estendem sobre o muro. Diga comigo, sobre o muro. Faz o gesto assim, ó, sobre o muro. Ah, meu querido, se você está se levantando em Deus, pode ter certeza de que muros também se levantarão para deter a sua conquista, a sua marcha. Muitos muros se levantarão para impedir que você vá adiante. A vida de José, como eu falei, não foi fácil. Já pensou? Longe da sua casa, esquecido pela sua família, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo numa feira, preso injustamente, acusado de algo que ele não fez. E a gente passa as páginas da Bíblia assim com tanta facilidade, não se dá conta que às vezes, num virar de páginas, há anos e anos de sofrimento na vida de um servo de Deus. José sempre esteve cercado pela inveja dos seus irmãos. Aliás, se você quiser prosperar, prepare-se, porque muitos dos seus irmãos não estão prontos para verem a sua prosperidade. Tem gente que quer prosperar, mas não aguenta depois. Na hora que prospera, vem o fogo amigo, né? Ele teve que enfrentar os muros da inveja dos seus irmãos, depois os muros da escravidão, depois os muros da cadeia injusta. Mas ele nunca ficou confinado. Ele nunca se conformou, seus ramos se estendiam sobre os muros. Você tem limites? Eu acho que você tem, eu tenho. Temos muitos limites. Mas no nosso Deus, no poder do Altíssimo, no Espírito que habita em nós, não há limites. Amém? Talvez o seu limite seja
o tanto de cultura que você recebeu. Eu me lembro de uma ocasião, nós estávamos num reencontro, um retiro que fazemos para líderes. E havia uma líder ali, que eu não conhecia, era líder de célula na minha igreja, mas eu nunca tinha prestado atenção nela, não sabia, nunca tinha visto, na verdade. E ela pediu para dar um testemunho depois de uma ministração. Uma senhora muito simples. E ela chegou lá na frente, pegou o microfone e começou o seu testemunho assim: irmãos, eu cheguei na igreja há tanto tempo, não era muito tempo. E ela começou a dar o seu currículo. Eu era prostituta, analfabeta, mãe de 7 filhos, todos sem pai, sozinha, e vivia na miséria. Foi assim que eu cheguei aqui. Aí ela abriu um sorrisinho, ainda faltando alguns dentinhos na boca. Ela disse: mas hoje eu já sou uma líder de célula. Eu já tenho as minhas discípulas. Eu fiquei imaginando, eu fiquei olhando para aquela mulher. E eu falei: meu Deus, que visão maravilhosa. Essa visão que inclui a todos, que dá oportunidade a todos. Numa igreja convencional, você já pensou, pastor? Uma mulher dessa chega numa igreja convencional, numa igreja que não é uma igreja celular, e ela chega assim e fala: pastor, eu estou chegando aqui, eu queria servir. O pastor olha para ela e fala: irmã, qual é a sua experiência? O que você traz? Ela fala: olha, até hoje eu fui prostituta, sou analfabeta, tenho 7 filhos para criar, estou na miséria, não sei escrever um ó com um copo, pastor. O que o pastor vai fazer? Vai olhar para ela com aquela cara de pena, vai falar: ô irmã, faz o seguinte, senta aí que a gente vai cuidar de você. Se ele for um bom pastor. Só isso, vamos cuidar de você. Você é uma pobre coitada. Mas a visão que Deus nos deu é uma visão que valoriza a pessoa mais simples. É um adolescente, é uma pessoa sem muito estudo, mas que tem o coração ardendo na presença de Deus. Uma pessoa que tem limites, mas que não se limita. Uma pessoa que não se acomoda, que não usa os limites da vida como desculpa para não ser frutífera. Uns tempos depois, passaram uns 2, 3 anos, um dia nós estamos lá numa reunião de oração diária que nós temos, às 6 da tarde. Nos reunimos lá para orar todo dia. E nós estávamos orando, eu não sei vocês aqui, mas lá em Ribeirão Preto a gente gosta de orar andando de um lado para o outro. Às vezes, quando tem muita gente, tem que pôr até guarda de trânsito, para não ter colisão. E eu estou aqui na frente orando e orando e orando, e de repente eu olho lá para trás e tem uma senhora lendo a Bíblia, e eu, colérico como sou, eu digo: meu Deus, tem hora para tudo, a irmã veio ler a Bíblia agora, nós estamos precisando guerrear aqui. E eu oro mais um pouco e olho para lá e falo: não é possível, aquela irmã podia ter lido a Bíblia outro horário, Senhor. E uma hora eu não aguentei mais, irmãos, eu vou lá chamar a irmã para orar. Não é possível. E eu fui por trás assim. Quando eu cheguei perto, quem era a irmã que estava lendo a Bíblia? Era a Lucimar, aquela ex-analfabeta. Eu dei 2 passos para trás, falei: Deus, pode deixar que eu ore por ela, tem muita leitura atrasada aqui, Senhor, deixa ela ler. Alguém que não se submeteu aos muros, ela estendeu seus ramos sobre os muros. Quais são os seus limites? Eu quero te dizer que há um Deus mais poderoso do que aqueles que levantaram muros ao seu redor. Que há uma palavra mais poderosa do que as palavras de maldição, que quem sabe seu pai e sua mãe liberaram contra a sua vida. Você não nasceu daí, você nasceu da cruz, abençoado, ungido, santificado. Estenda os seus ramos. José foi destacado porque ele não se submetia. Ele tinha o espírito de Jabez. Jabez é um personagem da Bíblia também interessante. Tem 2, 3 versículos que falam de Jabez. Alguns dizem Jabes, não é? Jabez nasceu filho de uma prostituta.
Quando ele estava para nascer, a mãe sofreu tanto com o parto, que na hora que o menino nasceu, ela olhou para a cara dele, cheia de raiva, e falou assim: você é um sofrimento, seu nome vai ser Sofrimento. Jabez significa sofrimento. Que estigma, hein? Ele poderia passar o resto da sua vida debaixo desses rótulos. Filho de uma prostituta, sofrimento, eu vim trazer dor. Mas não. Jabez também era desses que não se acomodava, que não aceitava os limites da vida. Um dia ele fez uma oração que ficou famosa. Ele disse: ah, Senhor, se tu me abençoares muitíssimo e estenderes as minhas fronteiras, e a tua mão for comigo. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Isso está em 1 Crônicas 4, versículo 10. Um homem que não aceitou os limites. Me ajuda a pregar aí, meu irmão. Fala para o teu vizinho: não aceite os seus limites. Não aceite os seus limites. Estenda os seus ramos por sobre o muro. Amém? Amém? Você está ouvindo a voz de Deus nessa noite aqui? Mas, pastor, é possível ter um ministério frutífero e destacado sem enfrentar lutas e oposições? Não! Não é possível. Muitos inimigos se levantam na proporção da sua conquista. De vez em quando chega um lá na igreja. Normalmente é o pessoal da intercessão. Pastor, fulano sonhou que o diabo quer te matar. Eu já até pedi para ele: gente, é o seguinte, eu já estou cansado de saber que o diabo quer me matar, não precisa ficar falando para mim, não. Na hora que você tiver um sonho que o diabo quer me matar, você só ora por mim. Porque o diabo não vai me matar porque ele quer, porque a minha vida não está na mão do diabo, está na mão de Deus. E um servo de Deus não fica nem um minuto a menos e nem um minuto a mais do que aquilo que o Todo-Poderoso determinou para a sua vida. Então eu não desprezo, eu falo para eles: não desprezo, a oração de vocês é muito importante. Mas que o diabo quer me matar, eu já sei. Precisa ficar me lembrando todo dia, me perturbando com isso. São muitos os inimigos. E esse homem aqui se destacou porque ele desenvolveu, ouça, ele desenvolveu uma capacidade de permanecer lutando, de perseverar no meio das guerras e no meio das oposições. Olha o que está escrito no versículo 23. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Amado, quando você vê um pastor bem-sucedido, e você vê um pastor bem-sucedido todo domingo aqui nesse púlpito, não olha para ele como um homem que tem o caminho livre, não. Eu de vez em quando saio de Ribeirão Preto, e amanhã eu vou tentar me lembrar disso, mas se eu não lembrar, eu já vou adiantando. Quando eu sair daqui, meu querido, não se lembre de mim como um cara poderoso, não. Porque se você se lembrar de mim como um cara poderoso, você nunca vai orar por mim. Se lembre de mim como alguém que depende todos os dias da graça. E ore para que a graça não me falte. Sabe por quê? Quanto mais conquista você está fazendo para o reino, mais o inferno se levanta. Os flecheiros lhe dão amargura. José foi flechado de todas as partes. Mas por que ele não sucumbiu? Por que ele não desistiu? Sabe por quê? Porque havia um espírito inabalável, porque havia uma comunhão constante. Ele podia perder o seu pai, ele podia perder o convívio da sua família, ele podia perder a sua liberdade, ele podia perder até mesmo a sua reputação, como ele perdeu quando foi acusado de assédio sexual à mulher de Potifar. Mas houve uma coisa que esse homem nunca perdeu: a sua comunhão com Deus. E na comunhão com Deus ele alimentava a sua fé. Olha o que diz o versículo 24. O seu arco, porém, permanece firme. Vou ler de novo o 23. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. E como ele reage? O seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. José nunca baixou a guarda. José nunca deixou de contragolpear. José nunca entregou os pontos.
porque as mãos dele, os braços dele, eram fortalecidos. Diz aqui no texto, seus braços são feitos ativos. Por quem? Pelas mãos do poderoso de Jacó. Você não está sozinho nas batalhas espirituais, quando você está fazendo a obra de Deus. Amém? Quando você está fazendo a sua obra, quando você está investindo nos seus sonhos, bem, não há tanta garantia assim. Mas quando você está fazendo aquilo que Deus lhe mandou fazer, você tem todo o respaldo. Um dia Deus chamou um homem chamado Zorobabel. Zorobabel, um bom nome para você. Tem alguém grávida aqui esperando um filho? Um bom nome para você botar no seu filho. Zorobabel, que tal? Não gosta? Você vai gostar mais ainda quando você souber o significado. Zorobabel significa semeado na confusão. Você sabe que Babel é confusão. Zorobabel semeado na confusão. E isso determinava bem o que era a vida dele, porque esse homem, Deus pegou e semeou na confusão. Deu a ele uma missão: você vai reerguer o templo que ficou caído durante 70 anos. E ele topou a parada. E quando ele disse sim ao Senhor, Deus abriu a sua boca. E Deus deu uma palavra a Zorobabel. E Deus disse, através do profeta Zacarias: quem és tu, ó grande montanha? Diante de Zorobabel, tu serás uma campina. Deus estava falando com Zorobabel. Deus começou dizendo: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E Deus está alimentando o espírito desse homem. Mas de repente Deus para de falar com ele, e Deus se dirige aos seus inimigos espirituais, e Deus diz aos seus inimigos: quem és tu, ó grande montanha? Diante de Zorobabel, tu serás uma campina. Meu irmão, eu quero te dizer que quando você está fazendo aquilo que Deus lhe mandou fazer, qualquer montanha que se levantar no seu caminho, Deus fará que se torne uma planície, e você passará como um vencedor, porque se Deus é por nós, amém? Mas não baixe a guarda, não pare de lutar, os seus braços têm que ser ativos. Finalmente, queridos, quando um pastor está pregando entusiasmado como eu estou, ele fala assim: finalmente. Isso não quer dizer absolutamente nada, irmãos. Ok? Não se encham de esperança. Não, eu estou brincando, eu já estou nos finalmente, sim. Mas o finalmente aqui é o mais importante que eu tenho a dizer a você. Porque tudo isso, todas essas marcas, todas essas atitudes que fizeram com que esse homem não fosse medíocre, não ficasse perdido na média, mas que ele fosse destacado entre os seus irmãos, na verdade, todas essas posturas nasciam de uma verdade fundamental em sua vida. E aí eu volto para o versículo 22. Porque no versículo 22 está escrito: José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Diga ramo. Vamos lá, todo mundo. Ramo frutífero junto à fonte. Onde é que estava o segredo desse homem? Bem, o grande segredo não estava nas circunstâncias, porque a vida nunca foi fácil para ele. As conquistas nunca vieram de mão beijada. Bem, a sua vitória também não veio de apoio humano. Porque apesar de que ele vivia debaixo de um legado espiritual, ele foi tirado do cuidado do seu pai e viveu anos e anos abandonado, entre aspas, porque Deus nunca abandona aqueles que lhe são fiéis. Mas do ponto de vista dos homens, ele ficou sozinho. Então a sua força também não vinha dos homens. Você que muitas vezes fica choramingando: o meu líder, o meu pastor, eu passo por algumas dificuldades, ele não está nem aí, não está nem preocupado comigo. Ei! José não tinha nenhum pastor que o visitasse na cadeia.
José não teve ninguém que se apresentasse dizendo, não foi assim a história, ele está sendo acusado injustamente. Mas sabe por quê? Ele se manteve ativo. Sabe por quê? Em todos os anos de sofrimento, ele nunca deixou de servir a Deus, ele era sempre servo, ele era sempre solícito, ele era sempre uma pessoa conectada, se precisava de profecia na cadeia, tinha profeta na cadeia. José. Sabe por quê? Porque ele estava plantado junto à fonte. Eu estou falando de relacionamento pessoal com Deus. Não pense que uma visão é suficiente para te levantar e te manter em pé. A visão é poderosa, é maravilhosa, é uma máquina, você nem percebe, você já está fazendo. Mas a visão não te sustenta. O aplauso das pessoas também não te sustenta. Não pense que se um dia você vier aqui à frente receber uma carteirinha de pastor, essa carteirinha vai garantir toda a vitória que você precisa. A única coisa que vai lhe manter não apenas em pé, mas abençoado e frutífero e acima dos seus irmãos no contexto da relevância, é que você mantenha uma vida pessoal, intensa de comunhão com Deus. Você tem que aprender a parar o mundo. O mundo está girando muito rápido. Vocês não têm essa impressão, não, irmãos? Ou aqui, mais no interior de Minas, a coisa é mais calma? Vocês já se deram conta que nós estamos no fim do ano e que o fim do outro ano foi ontem, não foi? Quem acha que a vida está correndo muito rápido? Aqui também é. Corre para cá, corre para lá, é trabalheira e tanta coisa. Posso te dar um conselho nessa noite? Se você não aprender a parar o mundo vai atropelar você. Vai atropelar a sua fé. Vai roubar suas forças. Uai, pastor, então como é que para o mundo? Jesus ensinou. Jesus disse, tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta atrás de ti, ora. Ora, irmão. Mas fecha a porta antes. Para o mundo. Desliga o celular, esquece o Facebook. Deixa a conta para depois. Para o mundo e ora ao teu Pai, que está em secreto. Tem uma dimensão de Deus que a gente só encontra no secreto. Não vem com essa de Deus, eu estou muito ocupado, vem comigo, Senhor, vem comigo, que eu estou correndo. Segredos espirituais, Deus só revela na intimidade. Você pode se sentar aí todo domingo e receber uma palavra abençoada, ela vai ter um poder na sua vida, mas nada substitui aquele momento em que você entra na presença de Deus e desliga a chave do mundo e você ora ao seu Pai que está em secreto e você estende as suas raízes até a fonte. Quando você sai daí, você está pronto para qualquer coisa. Sabe, às vezes eu vejo crentes tão abatidos, tristes, desanimados. Um dia, os filhos de Coré escreveram um salmo, deve ter sido um deles. Esse cara entendia de angústia. Salmo 42, ele diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Parece que havia uma angústia dentro dele. Esse homem de Deus estava angustiado. Você já se sentiu assim? E às vezes você olha ao seu redor e não tem motivo para tanto. Você está sem força, você está sem ânimo. Mas ele mesmo dá os motivos da sua angústia no Salmo 42. Ele começa dizendo, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Amado, você já ouviu falar da corça?
Só para eu matar a saudade do meu povo lá em Ribeirão Preto, fala assim, corça. Ai, meu Deus do céu. Vou voltar para lá amanhã. Você já ouviu falar da corça? A corça é um animalzinho que vive quase sempre em lugares áridos. Como todo animal, ela depende de águas. E ela tem um olfato muito aguçado. Quando ela percebe que seu corpo está sem água, ela levanta o seu focinho e ela tenta sentir o cheiro das águas, que normalmente ela sente a quilômetros de distância. Mas quando a corça está com sede, e ela não sente o cheiro das águas, não há água por perto, ela começa a emitir um barulho, um som desesperado. E é isso que o salmista está dizendo. Eu sou como a corça, a minha alma tem sede de Deus, não do Deus da religião, não do Deus da doutrina, não do Deus da visão, do sistema. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a face de Deus? Amado, às vezes chega um líder para mim, pastor, eu estou cansado demais, eu não estou aguentando, minha célula é muito trabalho, eu preciso de férias. Amém, querido. Então tire férias, você tem condição, vai para a praia, tudo bem. Aí ele vai, passa 15 dias na praia, volta de lá mais cansado do que foi. Eu falei, e as férias? Não, mas não resolveu, pastor. Sabe por quê, amado? Férias é de Deus, eu gosto também. Mas muitas vezes o nosso desânimo, a nossa tristeza, não é resultado de muito trabalho. É resultado de sede de Deus. Às vezes você está fazendo muita coisa para Deus, mas você não está tendo encontros com Deus. Você não está experimentando do Deus vivo. E você só experimenta do Deus vivo quando você para o mundo e entra na presença dEle. Eu estou dando uma chave para muitos de vocês aqui. Para de encontrar, posso falar a verdade, pastor? Para de encontrar chifre na cabeça de jumento, irmão. Tira 7 dias de jejum, soca num sítio aí e você vai voltar de lá 0 bala, porque você vai experimentar de novo o frescor das águas do Espírito Santo na sua vida. Para o mundo, estende as suas raízes até a fonte. E ainda que seja tempo de seca, as tuas folhas estarão verdes e os teus frutos serão abundantes. Quantos recebem essa palavra? Mas eu não quero que essa palavra seja uma lembrança na sua mente, nem uma anotação no seu caderno. Essa palavra é um chamado de Deus. Essa palavra é um convite do Senhor a que você assuma o desafio de ser não só um bom crente, mas o desafio de ser um líder nessa geração. E também não um líder qualquer, que você se torne um destacado entre os seus irmãos. Você topa a parada? Você topa a parada? Bom, eu te disse aqui como conseguir. Amém? Não vai ser uma oração minha. Um dia um rapaz chegou para mim, eu conto isso no livro, né? O rapaz chegou para mim depois de uma palavra, um jovem, não é? Falou, pastor, você me abençoa muito. Quando você prega, você me abençoa demais. Pastor, põe a mão aqui na minha cabeça, para Deus colocar isso tudo que você tem da palavra na minha cabeça, para eu poder pregar. Eu falei, você está doido, rapaz? Aí ele olhou para mim assustado, eu falei, rapaz, eu tenho quase 40 anos estudando a Bíblia, você quer receber tudo numa oração? Tá maluco, vai ralar. Faz assim, ó, do vizinho aí, ó. Fala para ele, vamos ralar? Vamos ralar, vamos deixar de ser medíocre. Vamos deixar de andar na média, vamos ser dos melhores que Deus tem nessa terra. Amém? Se você assume nessa noite o compromisso de buscar a Deus, para ser um destacado entre os seus irmãos, para fazer história, para dar continuidade, para honrar a vida desses homens que vieram antes de você e que lhe abriram caminho. Se você aceita isso, fique em pé, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Os músicos venham aqui me ajudar. Ah, meu querido,
Essa nossa geração vai ser mudada por uma igreja, não que enche templos. Isso é só uma parte da história. Essa geração vai ser marcada e mudada por homens e mulheres de Deus que decidiram ser destacados entre os seus irmãos. Se você quer isso, levante a sua mão, as suas mãos aos céus e comece a orar. Comece a orar. Você sabe orar? Sabe orar com a boca, emitindo a sua voz? Então abre a sua boca e deixa a sua oração ultrapassar os limites desse templo e diga: Deus, eu quero ser um José dessa geração. Eu quero ser um ramo frutífero, plantado junto às fontes, Senhor, que estende os seus ramos sobre os muros, seus galhos sobre os muros, Senhor, que não se cansa da peleja, que não desiste. Eu quero ser. Diga para Deus, amado, diga, Senhor, eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio de ser um filho especial para ti, filho do teu prazer, que um dia a tua mão seja colocada sobre mim, e que da tua boca eu ouça: José é destacado entre os seus irmãos. Por favor, ore, levante a sua voz, peça que o Espírito de Deus implante essa palavra em seu coração. Amém. Se você estava dando desculpas, dizendo: eu não sirvo para a liderança porque eu sofri isso e aquilo outro, pare. Deus não vai se converter à sua incredulidade. É a sua incredulidade que tem que se converter ao poder de Deus que já opera em sua vida pelo Espírito Santo. Oh meu Deus, em nome de Jesus, move o teu Espírito nessa hora, Senhor. Derrama sobre nós, ó Deus, uma nova unção nessa noite. Aqui está um povo que está fazendo coisas grandes, mas Senhor, no teu coração há coisas maiores desenhadas. As conquistas não são apenas as que os nossos olhos podem ver hoje. Há uma cidade a ser conquistada, há uma região. Meu Deus, levanta esse meu irmão, levanta essa minha irmã, Senhor, como ramo frutífero. Liga o coração dele ao coração dos seus pastores. Liga o coração dele ao coração daqueles que vieram antes, abrindo caminho. Pro quarto, pro nosso quarto. Ore. Onde só ficava você e eu e você, só nós dois ali, Senhor. Eu tô voltando pro quarto, pro nosso quarto, lugar de intimidade, onde só ficava você e eu e você. Declare isso. Eu tô voltando pro quarto, pro nosso quarto, lugar de intimidade, onde só ficava você e eu e você, só nós dois ali, Senhor. Eu tô voltando pro quarto, pro nosso quarto, lugar de intimidade, onde só ficava você e eu e você, só nós dois ali, Senhor. Eu tô voltando pro quarto, pro nosso quarto, lugar de intimidade, onde só ficava você e eu e você, só nós dois ali, Senhor. Eu tô voltando pro quarto, pro nosso quarto, lugar de intimidade, onde só ficava você e eu. Levante a sua voz e declare: eu tô voltando pro quarto, pro nosso quarto, lugar de intimidade, onde só ficava eu e você, você e eu, só nós dois ali, Senhor. Oh, só nós dois, Senhor. Meu querido, olha, eu sinto que Deus quer fazer algo maior nessa noite. Às vezes Deus fala conosco que nós precisamos responder à altura. Deus está desafiando você. Eu não quero saber quanto dinheiro tem na sua conta, eu não quero saber quanta cultura tem na sua cabeça.
Eu não quero saber quantos anos tem na sua carteira de identidade. O que eu preciso saber, eu já sei. Deus escolheu você para ser relevante nessa geração. Aleluia. Eu já decidi o que quero usar você. Ele sabe que você não passa de um espinheiro do deserto, mas não é você, é a glória dele em você. Agora a pergunta é: você está disposto? Você quer investir a sua vida e o seu coração em ser um destacado entre seus irmãos? Você quer pagar o preço que José pagou? O preço que os vencedores pagam? De continuar lutando enquanto as flechas estão ferindo o seu corpo? Quer pagar o preço de escalar os muros? De vencer os limites? E dizer: não, meu Deus é maior? Se você quer, se você decide, eu quero que você, enquanto cantamos, que você dê alguns passos na direção desse altar. Amém? Não se ajoelhe, não, venha e fique em pé. Mas ainda que você esteja longe, não consiga chegar, mas dê alguns passos. Vocês aí de cima, dê alguns passos aqui na direção do altar. É um sinal que você está dando, dizendo: meu Deus, eu quero ser um destacado entre os para falar. Vem se rebelar contra a mediocridade. Vem se rebelar contra o que é pequeno. Eu tenho para cantar. Mais que 1000 orações. Eu tenho para orar, porque eu não quero apenas movimento. Eu quero avivamento. Eu quero avivamento. Porque eu não quero apenas movimento. Eu quero avivamento. Eu quero avivamento, Senhor. Então batiza-me com fogo de amor, com fogo de paixão, de compaixão, de arrependimento. Então batiza-me com fogo de amor, com fogo de paixão, de compaixão, de arrependimento. Então batiza-me com fogo de amor, com fogo de paixão, de compaixão, de arrependimento. Porque eu não quero apenas movimento. Eu quero avivamento. Eu quero avivamento. Declare isso, querido. Porque eu não quero apenas movimento. Eu quero avivamento. Eu quero, então, Senhor. Então batiza-me com fogo de amor, com fogo de paixão, de compaixão, de arrependimento. Então batiza-me com fogo de amor, com fogo de paixão, de compaixão, de arrependimento. Então batiza-me com fogo de amor. Traz teu fogo aqui, Senhor. Com fogo de paixão, de compaixão. O fogo que aviva os sonhos. O fogo que mantém a promessa viva no coração. Meu Deus, aqui está no teu altar o José que se levanta nessa geração. Só tu sabes, Senhor, os muros que ele terá que escalar. Só tu sabes as flechas que ele terá que vencer. De paixão, compaixão. Mas tu és o seu motivo, ó Deus.
É por ti. É por ti que Ele deu passos na direção desse altar. De amor, Senhor. Nessa noite, Espírito Santo, seja derramado mais uma vez. De compaixão. Seja derramado aqui mais uma vez, Senhor. Sobre a vida desse homem, dessa mulher, batiza-nos, dessa menina, desse jovem. Seja derramado o Espírito Santo. Batiza-nos. Levanta, 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 Senhor. Levanta, Senhor, esse homem. Batiza-nos. 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 Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Então batiza-me com fogo de amor, com fogo de paixão, de compaixão, de arrependimento. Então batiza-me com fogo de amor, com fogo de paixão, de compaixão, de arrependimento. Vem sobre você um espírito de fidelidade nessa noite. Uma revelação do legado que você tem direito quando é fiel àqueles que Deus levantou antes de você. Você é ramo. Deus fez você nascer de um ministério abençoado e frutífero. Seu papel é dar continuidade, é honrar, é multiplicar aquilo que você recebeu do seu pastor. Isso não será peso na sua vida. Não será peso na sua vida. Será honra e privilégio. O Espírito do Senhor vem sobre você nessa noite. Vocês aí em cima também. O Espírito do Senhor te dá a capacidade de transpor os muros, os limites dos homens, os limites do passado, os limites da vida. Não podem te prender. Aleluia! Não podem te prender. Porque se você estiver num calabouço, a graça de Deus estará sobre a sua vida e você estará prosperando ali, como José. Podem tirar a tua túnica colorida, mas nunca roubarão os sonhos que Deus plantou. Nunca roubarão a visão que você recebeu. Porque ela custou caro a Jesus Cristo e custou caro aos que vieram antes de você. Recebe nessa noite. Recebe nessa noite. Recebe nessa noite o poder de um legado. O poder de um legado. Gerações e gerações que acumularam para derramar na tua vida. Oh, começa a receber. Manassés está nascendo. O Espírito do Senhor está me mostrando Manassés nascendo na vida de muitos de vocês. Muitos de vocês nessa noite aqui na presença do Senhor estão sendo desligados do passado, desligados do fracasso, desligados da mágoa, desligados das palavras de maldição. Manassés, Deus me fez esquecer. Manassés está nascendo na tua vida hoje. E depois dele vem Efraim. Depois dele vem duplamente frutífero. Depois dele vem a multiplicação. Olha para frente, olha para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo, prossigo, prossigo. Avanço para o alvo. Ei, tem libertação aqui. Está caindo na vida de alguns aqui o poder da mágoa. A mágoa paralisou você anos e anos. Hoje, pelo poder do Altíssimo, o poder da mágoa está sendo quebrado. Você esquece hoje
minha vida. Você que veio ao altar, levante a sua mão direita assim. Diga comigo: Senhor, eu me apresento. Eu aceito o chamado para ser José na minha geração. Eu reconheço que não sou começo de nada. Eu reconheço que sou ramo frutífero. Eu dou graças ao Senhor pela minha origem espiritual, pelos meus pastores, pela visão. E hoje, aqui nesse altar, eu assumo honrar esse legado. Eu declaro, pelo poder do Altíssimo, que os muros da vida, que os muros do inferno, que os muros da alma não me prenderão, e os meus galhos se estenderão sobre os muros. Hoje eu recebo um vigor, uma força espiritual, e os meus braços, começa a mover os seus braços assim, e os meus braços são feitos ativos pelo poderoso de Jacó. Diga: as flechas, os arqueiros não me pararão, porque eu vou em nome do Senhor. E o fruto, diga: o fruto da minha vida honrará aquele que morreu por mim, Jesus de Nazaré, meu Senhor, meu amor, para sempre. Amém!